A minha avaliação geral do debate foi que a vencedora foi a Simone Tebet, que novamente conseguiu ter uma performance excelente em oratória e ao se apresentar ao público, desenvolvendo as questões. A Simone está preparando sua carreira futura e me parece que vai desenvolver uma carreira de sucesso. O Lula estava melhor nesse debate do que no da Band e na sabatina do Jornal Nacional, que eu, enfim, fiquei sozinha na avaliação de que ele foi ruim, né? Mas no Jornal Nacional. Mas o fato dele ter perdido a compostura com o candidato padre não ajudou em nada as suas pretensões de vencer no primeiro turno. Vocês estão vendo que eu mudei o dia do vídeo no canal, né? Pra gente poder falar do debate na Globo. E me arrependi, tá? Por quê? Porque tive que assistir o debate, né? Mesmo depois do primeiro bloco, aquele show de horror, eu falei, vou ter que ficar aqui para fazer o vídeo pro canal. Então, a partir de agora, menos emoção, mais razão. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Sim, tô de roupão. E tô de roupão porque eu tô exausta. Eu tava aqui pensando, gente, tô exausta, fui dormir tarde, ainda vou ter que me trocar. Aí a Bia, que trabalha comigo, falou, por que você não grava de roupão? Eu falei, é isso, Brasil. Vou gravar de roupão. O debate, como vocês sabem, começou muito tarde, às 22h30, e terminou quase às 2 horas da manhã. Eu já me pergunto por que a Globo marcou esse horário, né? Porque não me parece um horário compatível com a missão de informar. As pessoas, no geral, trabalham na sexta-feira cedo. E aí, com isso, o trecho mais importante de um debate costuma ser o seu primeiro bloco, que nesse caso, né, no debate que aconteceu na Globo, foi marcado pelos pedidos de direito de resposta. Eu tenho que fazer uma outra ressalva. Ouviram? Eu não sei se foi o Bolsonaro quem contratou. Brincadeira, gente. Mas tem uma pessoa fazendo uma reforma agora. E a gente vai gravar com a reforma. Então, bola pra frente, Brasil, que a gente tem que estar nesse espírito, entendeu? Seguindo apesar das adversidades. Vamos lá. O debate, então, foi marcado, principalmente nesse início, por uma troca de farpas e pelo desrespeito. O bate-boca entre Bolsonaro e o Lula no primeiro bloco rendeu 6 direitos de respostas por ofensas pessoais. E deve também ter sido o motivo da audiência do debate ter sido relativamente alta. Aí vocês vão falar, mas a gente achou ruim esse clima. Você acha que isso ajudou na audiência do debate ser alta? Pois é. Eu fico um pouco aflita com essa dinâmica, assim, muito me aflige que as pessoas, não tenham informações suficientes para fazer críticas mais embasadas sobre os assuntos tratados no debate. Vou dar alguns exemplos. Vocês devem ter visto que muito se falou sobre a decretação de sigilo sobre as informações relacionadas à família Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro falava o tempo todo assim, não, me fala qual decreto. Então, eu vou explicar um pouco para vocês como as coisas funcionam. E eu acho, sinceramente, que faltou isso ter sido explicado para o telespectador. Nem precisava ser lá na hora, tá? Porque o tempo é curto, mas isso poderia ser tratado de maneira mais simples pelos assessores nas redes sociais em tempo real. Então, bora lá. A Lei de Acesso à Informação é uma lei de 2011. Espera um minutinho, deixa eu ver aqui que lei para vocês poderem consultar, que aí vocês vão olhando comigo aqui. Só um número. Lei 12.527 de 2011. 2011, gestão petista ainda, tá? Essa lei objetiva regulamentar a Constituição Federal no sentido de promover a transparência da gestão pública. Então vamos pensar o seguinte, o nosso representante político, ele está lá ocupando um cargo para exercer uma função relacionada às nossas vontades, né? Senão não seria representativo. E, portanto, a gente tem que ter o poder de cobrar informações para que nós possamos fazer o nosso juízo sobre se determinadas condutas são corretas ou não são corretas. Uma gestão pública democrática, ela precisa ser transparente. O artigo 10 da Lei de Acesso à Informação diz que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º da lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. A partir do artigo 23, a lei fala sobre os casos em que as informações podem ser postas em sigilo. E aí, a partir do artigo 23, a lei vai dispor sobre várias situações em que o sigilo pode ser determinado. Por exemplo, digo aqui,
Quando a divulgação da informação possa colocar em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, isso é o inciso 1. Quando 2, possa prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, tá lá nos incisos. E aí vocês vão ver que no artigo 24, parágrafo 1º, tem alguns prazos de sigilo. Ultra secreto 25 anos, secreto 15 anos e reservado 5 anos. Aí vocês vão me dizer, tá, mas então cadê o sigilo de 100 anos que o povo está falando? No artigo 31, que diz: o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Aí no parágrafo 1º está escrito assim: as informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, Inciso 1. Terão seu acesso restrito independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data da sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas a que elas se referirem. Tá? Tá aí o sigilo de 100 anos. E aí o que acontece? Qual que é o rolê? Lembra que eu falei para vocês, no artigo 10 dessa lei está previsto que qualquer pessoa interessada pode solicitar a informação. Então, como que a gente fica sabendo quando o Bolsonaro, o Poder Executivo, Bolsonaro é chefe do Poder Executivo, tá? Decreta o sigilo, e aí não é decreto-lei, é decreta no sentido de determina o sigilo, classifica como sigilosa determinada informação. Algum jornalista requer essa informação, faz um requerimento pela informação, e aí ele recebe uma negativa. Aí a gente fica sabendo que a informação está sob sigilo. Em janeiro de 2021, o governo impôs esse sigilo de 100 anos para o cartão de vacinação de Bolsonaro. E esse sigilo no cartão de vacinação foi revelado após a coluna do jornalista Guilherme Amado, da revista Época, na época, realizar o pedido de acesso à carteira dele via Lei de Acesso à Informação. O governo Bolsonaro disse que a carteira de vacinação tem relação com a sua privacidade, com a sua intimidade, com a sua vida privada. E que, portanto, essa informação estaria preservada pelo sigilo de prazo máximo de até 100 anos, que está previsto no artigo, vou voltar aqui que eu já não me lembro, 31, porque o tratamento de informações pessoais terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos. Entenderam o pulo do gato? Entenderam como é que a coisa rola? É isso. Veja, e tem um jeito muito fácil de você perceber se ele está mentindo. Então, por favor, Bolsonaro, disponibilize então o seu cartão de vacinação para os jornalistas que o requereram. Aí não, né? Opa, aí não vai. Eita. Mas foi só sobre o cartão de vacinação do Bolsonaro? Não. O Planalto também limitou o acesso à informação sobre os crachás emitidos em nome dos filhos dele, tá? Do Jair Bolsonaro, para não saber quantas vezes os filhos dele aparecem lá. Ai, Gabriela, mas essa é uma informação pessoal. Eles são a família do presidente. Ô, galera, por gentileza, né? A galera toda trabalha com ele. Oxi. A Receita Federal também impôs um sigilo de 100 anos, sabe no quê? No processo conhecido como rachadinha do senador Flávio Bolsonaro. Segundo a Folha de São Paulo, a restrição, né, esse sigilo, exigiu uma mudança de interpretação do órgão sobre o caráter dos documentos que antes foram disponibilizados publicamente. Agora a Receita afirma que os documentos possuem informações pessoais, motivo pelo qual, o acesso está restrito a agentes públicos e aos envolvidos no processo. O governo federal impôs também sigilo de 100 anos em relação ao processo interno do Exército contra o general Eduardo Pazuello, ou o general Eduardo Pesadelo, pela participação em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro em maio de 2021. Por que eu estou fazendo questão de contar tudo isso para vocês? Vai ficar um vídeo gigantesco. Mas por que quando todo mundo fala o sigilo, aí o Bolsonaro fala, cadê o decreto, cadê o decreto, cadê o decreto? E ninguém responde nada, fica parecendo que o cara tem razão, entendeu? E aí precisa ter um trabalhinho de explicar como é que a coisa funciona, precisa ter um trabalhinho de entender como é que a coisa funciona. Eu, particularmente, não trabalho especificamente com essa área. O que eu fui fazer? Fui ler a Lei de Acesso à Informação. Sacaram? Esse é o caminho. O Lula diz que vai retirar os sigilos. Ele pode? Vários especialistas que já foram ouvidos por vários veículos dizem que sim. A própria Lei de Acesso à Informação prevê o seguinte:
A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício é sem provocação, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo do sigilo, e isso está escrito no artigo 29 da Lei de Acesso à Informação. Então, espero ter colaborado para o esclarecimento dessa questão. Tem sigilo. Ai, mas o Bolsonaro disse que não, então pede para ele mostrar. Tá show, não tem problema nenhum. Aí eu assumo meu erro, entendeu? Apresentou o cartão de vacinação, deixou ter acesso aos documentos do Flávio ali da rachadinha, General Pazuello, na participação do ato político, não tem problema nenhum. Venho aqui e me retrato. Zero. Pode disponibilizar hoje nas páginas. Faço outro vídeo, comprometo. Breaking news. Outra coisa que eu achei assim... Bolsonaro em determinado momento fala assim, me diga... Que ministério que eu troquei por apoio parlamentar? O Ciro Nogueira foi para a Casa Civil, a Secretaria de Governo ficou com a Flávia Arruda. Outra questão relacionada ao orçamento secreto. O Bolsonaro ficou o tempo todo repetindo que ele vetou o orçamento secreto e que ele não tem nada a ver com isso. Vamos lá. O Bolsonaro faz movimentos da política que são comuns na política, mas que muitas vezes deixam as pessoas com dúvida e permitem a criação dessa narrativa que não corresponde à realidade. Eu falei disso num debate, no meu primeiro debate, inclusive, que eu participei na CNN no comecinho de 2020. Vamos lá. Ao sancionar a lei orçamentária de 2020, o presidente efetivamente vetou a ampliação dos recursos e o Congresso reverteu esse veto. Mas naquela época já, o Planalto envia PLNs que mantiveram parte dos recursos iniciais previstos na Lei do Orçamento Anual de 2020, na LOA. E mantiveram esses recursos sob controle do relator geral do orçamento. Então, o que ele faz? Que foi mais ou menos a fala que eu fiz naquele momento. Ele recebe, veta, faz um aceno para o público e aí depois, por trás das cortinas, ele negocia e manda uma fatia menor. Ainda assim manda. Então, dizer que não tem nada a ver com isso, assim... Sinceramente. Em 2022, o valor ficou em 16,5 bilhões de reais e para 2023 o próprio governo sugeriu 19,4 bilhões. Eu já falei sobre essa tática dele no comecinho de 2020. Outra coisa interessante é vocês pensarem por que os recursos são direcionados principalmente para parlamentares que integram a base do governo. Aliás, o próprio Bolsonaro, quando era parlamentar, votou a favor do controle de maior parte do orçamento pelo Poder Legislativo, tá? Quando ele integrava o Poder Legislativo. Então tem que ver essa questão de coerência também. Outro detalhe interessante, Eduardo Bolsonaro já utilizou mais de 9 milhões de reais em emendas do relator. Ah, você não era contra? Aliás, igual o fundão, né? O fundão é show. O fundão, eu sou contra o fundão eleitoral. Ninguém falou disso. Contra o fundão eleitoral, que absurdo o fundão eleitoral. Todos os parlamentares, tudo bolsonarista votando a favor do fundão eleitoral. Chega o Bolsonaro, que absurdo. A AGU foi no Supremo defender o fundão. O Bolsonaro usa. Oxi, gente, pelo amor de Deus. Faltou muito senso crítico também, e isso me aflige muito. No momento em que o candidato padre, o padre Kelmon, não sei como ele chama, cita a proposta de imposto único da candidata Soraya Tronic, do União Brasil, afirmando que ele significaria um aumento dos impostos, sendo que a proposta é o contrário disso. A Soraya não soube explicar tão bem, aliás, acho que essa é uma falha da Soraya, ela perde a linha de raciocínio e seria muito legal trabalhar isso. Mas o que eu fico pensando é, se não fosse show de horror, se não fosse só um monte de direito de resposta, será que as pessoas de fato prestariam atenção num debate aprofundado sobre reforma tributária? Você que está me assistindo agora, você prestaria atenção? Porque normalmente quando a gente vai fazer uma crítica, a gente sempre pensa no outro, né? Aí as pessoas não assistiriam. Mas eu te pergunto, você soube reconhecer rapidamente o equívoco da fala do padre Kelmon? Você sabe quais são as propostas de reforma tributária que já estão rolando aí no Brasil há bastante tempo? Ou não? Uma coisa pra gente pensar. Isso porque muita gente no meu Instagram reclamou que houve pouquíssimo debate substancial de ideias, né? E eu concordo. Mas eu quero que vocês pensem comigo.
existe uma dificuldade da gente explicar e permitir a compreensão de temas mais complexos. Será que a audiência acompanharia um debate de nível alto? Será que a audiência permaneceria o tempo necessário para que se compreendessem as questões postas num debate desse tipo? E aí a gente precisa pensar o que o público espera, o que o público quer de um debate presidencial. Eu conto para vocês que aqui no canal é só vocês olharem os vídeos. A gente aprendeu que a gente precisa colocar informações relevantes no meio de um comentário sobre uma polêmica. Porque se a gente fizer um conteúdo declaradamente informativo, a performance é bem melhor. O número de visualizações cai substancialmente. O debate de ontem conseguiu manter bons níveis de audiência. Seria igual se houvesse ocorrido um debate de políticas públicas aprofundado, com todo mundo explicando, com a gente precisando pensar, refletir, raciocinar sobre aqueles temas? Porque a gente tem o costume de apontar o erro do outro, mas será que a gente pensa em como a gente age? Porque se a gente quer melhorar a qualidade do debate político no Brasil, a gente faz pouco, né? A gente tem pouco poder sobre a conduta do outro, a gente tem bastante sobre a nossa, então vale a pena a gente alterar o nosso comportamento se a gente achar que deve e começar a se aprofundar, a entender melhor sobre os assuntos e não a ficar vivendo de polêmica e performance nas redes sociais. Outra questão que ficou na minha cabeça às vezes eu fico com vontade de me candidatar só para debater, mas enfim, o tempo no debate é curto. Por que não jogar para as redes sociais para reforçar o argumento? Por que não falar, olha só, a gente está falando sobre esse ponto, se você quiser saber mais sobre isso, tem um fio no Twitter explicando esse assunto agora, assessoria lá no Twitter em tempo real. Porque todo mundo assiste aos debates com o celular na mão. Mesmo uma pessoa que não tiver no Twitter, ela vai receber o fio do Twitter no WhatsApp, entendeu? Então acho que tem que ser mais multiplataforma. Assim. Não sei se tem uma regra que vede a referência a uma outra plataforma. Pode ser também, não conheço. Eu não assinei as regras, ao contrário dos candidatos. Embora eles tenham assinado aparentemente sem ler, né? Alguns deles. Vamos embora. Ontem a gente também viu muito desrespeito entre os candidatos, desrespeito com o apresentador e desrespeito com o público. Um desrespeito absoluto das regras do debate. Mas o maior desrespeito de todos, para mim, foi com certeza o desrespeito cometido contra a religião. Gabriela, você está querendo dizer o quê? Que a Soraya não poderia ter dito para o padre se ele tem medo de ir para o inferno? Não, na verdade eu estou falando que o desrespeito foi cometido essencialmente pelo padre. A religião foi minimizada, usada como escada da candidatura do presidente da República. E eu acho que as pessoas de fé nesse país deveriam ficar revoltadas. Você pode, inclusive, ser uma pessoa crítica do jeito que a religião é usada na política. Mas você pode, ao mesmo tempo, reconhecer a importância do cristianismo no mundo e no Brasil. E quando você reconhece a importância da religião, você percebe que esse campo está sendo tratado de uma maneira absolutamente vulgar. Os verdadeiros religiosos, aliás, os intelectuais, né, deveriam se opor à religião ser usada como escada e como caricatura de maneira muito firme. A própria presença daquele padre foi um disparate. Ele já se tornou a caricatura, assim como foi o Cabo Daciolo e suas manifestações religiosas na eleição de 2018. Os religiosos perdem com isso, porque são tomados por essas caricaturas que de maneira nenhuma representam todos os religiosos do Brasil, todos os cristãos do Brasil, se a gente quiser restringir. Um padre se prestar o papel de escada de candidatura de alguém instrumentalizando o cristianismo, é vergonhoso. Ele foi a chacota do debate, as piadas sobre ele são consequências das atitudes que ele próprio adotou. O padre Kelmon usou a religião como escudo o tempo inteiro, como se a religião servisse a ele, não ele servisse a religião. Ele foi a pessoa que mais desrespeitou o debate. E quando se reclamava desse desrespeito, ele usava a religião para evitar críticas à sua pessoa. O cristianismo não pode ser instrumentalizado em defesa de um indivíduo. O cristianismo não pode ser instrumentalizado em defesa de uma candidatura. O cristianismo não deve ser ridicularizado da forma como foi. O que é isso? Ali naquele debate ele não estava como sacerdote, ele estava como candidato. O sacerdócio não pode ser usado como ferramenta política. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei triste porque usar a fé das pessoas como instrumento de propaganda política é deplorável. As pessoas que estão sendo, não vou nem dizer que estão sendo representadas, as pessoas que essas lideranças dizem representar,
Essas pessoas efetivamente religiosas deveriam ser as primeiras a se preocupar com os erros e com o papelão dessas lideranças. A religião precisa ser tratada com a seriedade e o respeito que a religião merece. Os religiosos precisam ser tratados com a seriedade e o respeito que alguns religiosos merecem. Como é possível que esses candidatos, o padre e o presidente, tentem instrumentalizar os cristãos e o cristianismo no Brasil a favor de uma candidatura, a favor de um interesse pessoal? Esse é o maior desrespeito de todos que eu assisti ontem. Por fim, a minha avaliação geral do debate foi que a vencedora foi a Simone Tebet, que novamente conseguiu ter uma performance excelente em oratória e ao se apresentar ao público, desenvolvendo as questões. A Simone está preparando a sua carreira futura e me parece que vai desenvolver uma carreira de sucesso. O Lula estava melhor nesse debate do que no da Band e na sabatina do Jornal Nacional, que eu, enfim, fiquei sozinha na avaliação de que ele foi ruim, né? Mas no Jornal Nacional. Mas o fato dele ter perdido a compostura com o candidato padre não ajudou em nada as suas pretensões de vencer no primeiro turno. Já o Bolsonaro estava mais controlado. O Ciro continuou tendo uma fala complexa e demonstrava nervosismo, principalmente diante do Lula, o que dá para entender. Mas principalmente o que me incomoda no Ciro é que ele é bom de oratória, mas esse negócio da fala difícil... Gente, são minhas avaliações pessoais, tá? Finalmente, ontem a gente teve a divulgação da nova pesquisa Datafolha, também importante, a gente fala nesse momento. Nessa pesquisa, o Datafolha se concentrou nos votos válidos. Segundo a pesquisa, o Lula tem 50% desses votos válidos, o Bolsonaro tem 36%. O petista se mantém no limiar da vitória no primeiro turno, isso porque está dentro da margem de erro. 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Isso significa que ele pode ter 52% ou 48%. Não dá para saber até domingo. Ciro pontuou 6% e Tebet teve 5%, tecnicamente empatados também por causa da margem de erro. A pesquisa foi feita antes do debate e não dá para saber se o debate vai ter algum efeito, a gente vai saber apenas no domingo à noite. Uma coisa importante sobre pesquisas. A gente já sabe que o bolsonarismo está falando mal de pesquisa, está fazendo contraposição, meu Deus, que absurdo, ao Datapovo, vai fazer a UE sobre as urnas, etc, etc, etc. E aí eu pensei, vou trazer aqui a fala de uma especialista sobre esse tema para falar um pouquinho sobre pesquisas para vocês, sobre eventuais fake news desses últimos dias, para que a gente tenha uma opinião mais especializada, né, sobre esse tema tão importante. Então agora a gente faz uma pausa na minha fala, mas eu volto já já e vai ouvir um pouco a Cila Schumann, que é vice-presidente do Instituto Ideia, para falar um pouco com vocês sobre esse assunto. Então corta para Cila, a gente já volta. Oi, Gabriela, o primeiro ponto que eu quero te trazer sobre esse tema é que as pesquisas elas não são preditivas, ou seja, elas não preveem o futuro, elas me dizem o que aconteceu até hoje, por isso que a gente chama de retrato do momento. Agora, se eu junto vários retratos que eu coletei aí nos últimos meses ou até anos, eu passo a ter um filme, por isso que a gente chama de série histórica, que são as curvas que vêm vindo e que podem mostrar tendências. Agora, nessa véspera dessa eleição, a gente pode olhar como uma tendência, se acontecer nos próximos dias, algum candidato que suba acima da margem de erro, ou então um candidato que derreta. Isso pode significar que a eleição acabe no primeiro turno. Então a gente faz essas projeções. Agora é preciso a gente separar um pouco, vamos lá por partes, né? O que é coleta? A coleta ela é feita de uma forma muito minuciosa e ela atende à legislação. Eu preciso registrar o meu questionário no TSE, eu preciso ter um estatístico responsável, enfim, fazer uma pesquisa é um processo bastante custoso, não só do ponto de vista financeiro, como de aparato técnico, de conhecimento. Então não é qualquer um que pode fazer uma pesquisa. Eu gosto bastante da analogia com o hemograma. Eu sei que é uma analogia bastante usada, mas é porque ela funciona. Então, quando eu vou coletar sangue de um paciente para saber se ele tem alguma patologia, obviamente que eu não coleto todo o sangue daquele paciente porque ele vai morrer, né? Eu preciso de uma pessoa especializada para fazer aquela coleta, inclusive para saber qual é o tamanho daquela amostra. Na pesquisa é a mesma coisa. Voltando para o hemograma, não adianta toda essa coleta ter sido feita direito e aí eu, Cila, que não entendo nada, ir lá olhar no microscópio, eu não vou saber. Então eu preciso de alguém especializado em análises clínicas que vai fazer
o laudo. Agora, mesmo tendo esse laudo, e eu confesso, por exemplo, que eu bisbilhoto o laudo, né, obviamente, quando eu faço um hemograma, mas nem por isso eu vou saber qual é o tratamento que o meu médico vai me dar, porque é ele que vai interpretar, conhecendo o meu histórico de pacientes, com todo o conhecimento, toda a formação dele, ele vai saber ali o que eu tenho e qual é o meu tratamento. Então, na pesquisa é a mesma coisa. Portanto, depois de toda essa coleta, que é feita de forma muito técnica, como eu disse, eu preciso analisar os resultados. E aí eu vou usar, obviamente, de todo o meu conhecimento e de toda a minha experiência, de todos os movimentos históricos. Eu tenho que entender o que está acontecendo com aquela população naquele momento econômico, naquele momento social, e eu, obviamente, que eu uso muitas tecnologias novas, porque o mundo muda. A pesquisa eleitoral de opinião pública, ela existe há 100 anos, mas claro que os fenômenos que acontecem hoje não são os mesmos que aconteciam em 1940. A velocidade da informação hoje faz com que os eleitores muitas vezes mudem de ideia ali na véspera, no momento da votação. Então, né, a gente tem exemplos aí, por exemplo, o Brexit, né, que é considerado um erro de pesquisa, mas foi ali, não se previu que tanta gente ia decidir votar, até porque lá o voto não é obrigatório. Aqui o voto é obrigatório, mas dessa vez, por exemplo, a gente está olhando muito para a questão de abstenção. Por quê? Porque a questão de abstenção pode ou não resultar num segundo turno ou a eleição acabar no primeiro turno. Então, são sempre fenômenos que a gente leva em consideração, maioria silenciosa, voto envergonhado, a gente olha para tudo isso. Veja, o nosso objetivo é acertar, né? A pesquisa, ela é uma ciência, né? Como a gente teve uma invenção aí fantástica, inclusive de uma vacina para um vírus novo, que foi a Covid. Então, a gente aqui também é uma ciência e a gente também estuda muito para acertar. A gente quer acertar, a gente não quer errar. As pesquisas não existem para prejudicar um candidato, para prejudicar um partido, para prejudicar uma eleição. Isso tudo é teoria da conspiração. As pesquisas, eu entendo que hoje, no Brasil, a gente tem uma oferta maior de pesquisa e isso talvez esteja gerando confusão. Vou tentar explicar por que isso está acontecendo. Isso é uma boa notícia, inclusive. A gente aqui no Brasil parou de fazer pesquisa eleitoral durante muito tempo, inclusive porque a gente não tinha eleição, né, infelizmente. E agora a gente consegue fazer pesquisa telefônica, porque a gente tem uma cobertura maior de telefone, inclusive de celulares, em que eu consigo acessar pessoas de mais baixa renda de forma igualitária e distribuída. Então, isso é uma novidade que mudou muito de 2018 para cá, inclusive por causa dessa cobertura telefônica. E isso torna a pesquisa mais barata, mais rápida. Então, tem mais empreendedores, mais gente empreendendo e fazendo pesquisa. Isso é uma boa notícia. Quanto mais informação a gente tem, melhor inclusive para você prever, né, desenhar políticas públicas, para você ter um entendimento do que a população está querendo. É importante que os candidatos entendam, né, qual é o momento da população, o que ela quer. Isso é parte da democracia, então não é uma boa notícia. Eu sei que as pesquisas esse ano também, elas estão um pouco incluídas numa narrativa aí de fraude eleitoral, de dizer que, enfim, que as pesquisas estão a serviço disso ou daquilo, e acho isso muito perigoso, muito grave. A gente já está vivendo um momento de violência política, é importante a gente ter claro que isso não é real, enfim, e que a gente tem aí, eu já trabalhei em vários países em eleições, já fui observadora de eleições, a gente tem um sistema eleitoral no Brasil muito eficiente, que funciona, que não teve um único caso de fraude durante todos esses anos, desde 1996. Então eu espero, Gabriela, que a gente tenha uma boa eleição nesse domingo. E bom voto para todo mundo, e eu estou aqui super à disposição para responder perguntas. Eu sei que esse é um tema árido, denso, às vezes novo, mas a gente pode conversar mais sobre isso. Obrigada. Beleza, galera. Finalmente no domingo vamos todos votar para diversos cargos dos nossos representantes. O Tribunal Superior Eleitoral sugere uma colinha em papel para a gente não se perder nos números de deputado federal, estadual, senador, governador e presidente.
O TSE recomenda que os números estejam nessa ordem, na ordem de votação, para a gente não se confundir. O uso de aparelhos eletrônicos, celular, é proibido. No dia da eleição, o eleitor deve levar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação e título, desde que esteja com foto, senão você leva o seu documento pessoal, entre outros documentos que tenham a fotografia. Todas as pessoas devem levar o documento, mesmo aqueles que serão identificados pelas digitais. Não é obrigatório levar o título de eleitor, mas ele facilita muito a localização da sua sessão eleitoral. Se você preferir, pode baixar o e-título e saiba que a emissão do título digital será possível somente até sábado. Manifestações individuais e silenciosas de apoios políticos são permitidas, mas ninguém pode vir tentar te convencer ou te constranger a nada. Mantenha-se firme. É permitido votar com a camiseta da Seleção Brasileira de Futebol. Aliás, não caiam nessas fake news do WhatsApp. Você pode vestir o que você quiser, desde que você não constranja ninguém. Mas vale a pena pensar que a gente está num clima meio mais ou menos difícil, então se você quiser ir neutro, vá neutro, só não deixe de votar. Outra coisa importante, se tiver alguém te enchendo muito o saco para você votar no candidato XY, você pode falar, não, é nele mesmo que eu vou votar. Chega lá na urna, faz o que você quiser, entendeu? Não precisa... Fala o que as pessoas querem ouvir, vai lá, faz seu voto, show, vai para casa. Nossas eleições são seguras, nossos mesários são treinados. O procedimento padrão a ser seguido por mesárias e mesários é entregar o comprovante de votação a quem votou. Não entrem nas paranoias de rede social. Se você for reconhecido por meio de biometria na urna, está dispensado de assinar o caderno de votação. Mas se não houver biometria cadastrada ou não reconhecimento ou não reconhecer ali a sua biometria na hora, assine o caderno de votação normalmente. Fiquem calmos e boa eleição para todos nós. E viva a democracia, né? A nossa possibilidade de escolher. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.